Bora ferrar uma bomba agora nesse final de noite aí de dentro do Corinthians. O Ministério Público acaba de afastar André Sanches, Duílio e Augusto Melo, hein? E pode ficar até 10 anos afastado de qualquer cargo político dentro do Corinthians. Se liga nos detalhes agora com o Neto e também com o Luiz Fabiani. Tudo agora nesse vídeo pra você. Comenta aí, deixa o seu likezão, se inscreve se você não é inscrito no nosso canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Quero a bomba. Aí, ó. Mais uma bomba. Mais uma bomba. E eu vou aqui, ó. Aqui, ó. A bomba da Rádio Bandeirantes, os donos da bola, com o Luiz Fabiani. Vai lá, Luiz Fabiani. A bomba agora. Essa bomba é uma das coisas que eu tava mais esperando da minha vida. Parabéns ao promotor. Vai lá, Luiz Fabiani. Bora lá, craque Neto. Através do promotor Cássio Roberto Concerino, o Ministério Público... Eu tenho que ler ao mesmo tempo para consultar. O Ministério Público pede o deferimento de medida cautelar inominada para o afastamento temporário de André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo do Conselho Deliberativo, Conselho de Orientação e qualquer outro conselho... O que quer dizer isso? Que eles não podem ter mais poder nenhum, é isso? Isso. Praticamente, enquanto perdurarem as investigações a respeito do cartão corporativo, eles perdem os direitos políticos nos órgãos do Corinthians. Ainda há esperança na justiça. Ainda há esperança que tenha um Cássio como ídolo e outro Cássio como promotor. Essa é a esperança que a gente tem que ter. Deus que abençoe e que dê tudo certo pra nós, Corinthians. Vamos lá. O que mais do Corinthians? Não tem mais nada? Então, a gente segue em cima das apurações dessa história. Um despacho foi publicado há pouco tempo pelo Ministério Público, mas é um fato relevante porque é a justiça não, né, mas um órgão público interferindo e intermediando essa situação no Corinthians que não estava andando. Até agora não havia nenhuma notícia sobre processos internos para a remoção de direitos políticos. Você já disse semana passada aqui nos Donos da Bola que isso ia acontecer. Ia ter uma novidade em relação a isso. Que bom! Salve, Cássio! Vamos pro break. Rede Bandeirantes de Rádio. O aniversário do Corinthians no pior ano da sua história. Do ano onde as pessoas usaram o cartão corporativo para comprar Tadala porque são frouxos. Porque não tem competência nem para ser homem. Porque quem tem competência não precisa de remédio. E aqueles que precisam de remédio compram com o próprio dinheiro. Aqueles que compram com o dinheiro de um clube como o Corinthians, pra mim é mais que frouxo. Mais que frouxo. Muito mais que frouxo. Aqueles que vão no McDonald's, que vão na Gaster, que usam um cartão corporativo. Aqueles que fazem negócio e deixam o Corinthians no Transferban. Aqueles que arrebentaram com o Corinthians e que fizeram o Corinthians esse último ano estar só nas páginas policiais, esses deveriam ser extinguidos. Essas pessoas deveriam nunca mais poder entrar dentro do clube. Deveriam ser proibidos de entrar no clube. E deveriam ser expulsos. Todos os presidentes que fizeram isso. Todos eles, sem exceção. Desses últimos 115 anos, para mim esse é o pior ano da história. É o ano onde o Corinthians perdeu a credibilidade. É o ano que o Corinthians vem sempre buscando não estar no rebaixamento. E que disputa a Copa do Brasil e quase ganha. E que está de novo brigando pela Copa do Brasil. Esse ano saiu da Libertadores, saiu da Sul-Americana, ganhou o Campeonato Paulista. Está na Copa do Brasil, mas ao mesmo tempo está mal na Brasileira. Mas isso é porque as pessoas que dirigem o Corinthians... Eles fizeram isso. Aqueles que entraram com 100 milhões e hoje está com 2 milhões e meio, você, Andrés, você, Duílio, você, Roberto de Andrade, você, Mário Gobi, você, Dualib, que morreu, você, Augusto Melo, vocês jamais vão sentar numa padaria, vão numa farmácia, vão num shopping, vão em qualquer lugar e se tiver um corintiano, vocês vão ser ofendidos por eles. Todos vocês. Vocês não têm moral para ir num lugar público, para ir no estádio. Se vocês forem no estádio e passar pela torcida, vocês vão ser xingados por tudo aquilo que vocês fizeram para um clube tão sensacional, tão forte, tão maravilhoso como é o Corinthians, que com todos os problemas,
leva 45 mil pessoas do estádio. Se tiver 90 mil, leva 90 mil. Se tiver 70 mil, leva 70 mil. Nunca vocês pagaram R$1 do estádio que tem mármore, que tem elevador, que tem mármore pra dar com um pau, que tem que você tá cagando, você tá mijando e você tem televisão. Você tem LEDs de 50 metros, 100 metros, mas vocês nunca tiveram a cara de pau, a cara de madeira de pagar R$1. Quem teve? A torcida que pagou 46 milhões fazendo vaquinha. Vocês não merecem ter carteirinha do Corinthians. Vocês não merecem estar lá. E como é um curral há mais de 115 anos, aonde os conselheiros e principalmente aqueles que têm o poder dentro da bocha, dentro da piscina, dentro dos esportes terrestres, dentro do cultural, dentro do raio que o parta, dentro do bar, da lanchonete, da pizzaria, do churrasco que vocês pagam, vocês ainda conseguem, ainda têm poder num clube que, se a Globo tiver Libertadores, Santos e Palmeiras, ela passa o Corinthians na Sul-Americana. Se tiver São Paulo e Flamengo quarta-feira à noite, e se o Corinthians tiver Campeonato Paulista, a Globo passa o Campeonato Paulista, a Band passa o Paulista, o SBT passa o Paulista, a Record passa o Paulista. A força do Corinthians é tão grande, mas tão grande, que para várias pessoas, ou para vários segmentos, o Corinthians tem que estar na merda mesmo. Porque é onde vocês aproveitam vender camisa mais cara, entregar jogador que era 30% do Corinthians e ninguém sabe, um diretor financeiro não sabe, diretor esportivo não sabe, o presidente não sabe, ninguém sabe. E aí quando você fica sabendo, você fala, não é possível que eles fizeram isso com o Corinthians e ninguém sabe para onde foi o dinheiro. A que conta que pagou? Ah, eu paguei as contas, mas quais as contas? A Tadala? Né? As marmitas que nem existe. Então, o Corinthians sobrevive do Corinthians, o Corinthians sobrevive da torcida, a torcida sobrevive do Corinthians. Porque um time que arrecada 3 milhões por jogo, todo jogo não pode estar devendo transfer ban, irmão. Isso é um absurdo. Ainda mais ter os transfer ban do Félix Torres, que pagaram 32 milhões e é 40. Um Corinthians que comprou o Garro e não pagou. Fausto Vera e não pagou. Que contrata Ramiro, me desculpa, e era de graça e virou 42 milhões. Um time que contrata o Jusilei 50% do Corinthians, e aí no meu timão, que o Vessone colocou, o Corinthians perdeu 33 milhões. E ele não devia nada pra ninguém. Ele só pegou o dinheiro que era da J. Malucelli. Isso é cadeia. Isso seria cadeia em qualquer outro país. Mas nada aconteceu. Um presidente que traz a Tausa por 18 milhões, contrata o Paulinho, 2 anos, gasta quase 60 milhões e não acontece absolutamente nada com ninguém. Um clube, cara, que as pessoas choram, que as pessoas, quando vê um ídolo, eu falo por mim, eu não falo pelos outros. Cara, as pessoas me veem, as pessoas pedem, pelo amor de Deus, mas o que eu posso fazer, cara? A não ser que eu seja presidente, mas eu não tenho competência para ser presidente, porque eu não tenho 4 milhões de reais para dar de churrasco para ser eleito. Eu não tenho dinheiro para pegar os caras que não têm, que não pagam as suas mensalidades e chegar 3 meses antes, eu tenho que pagar 3 mil mensalidades, 1.000 mensalidades, para que as pessoas possam votar. Eu não tenho esse dinheiro e nem faria isso como homem. Um clube que não paga os seus impostos não é o clube, é as pessoas que dirigem. O clube não tem nada a ver com isso. Um dos momentos mais terríveis da história de um clube como esse, de 115 anos, cambada de filho de uma égua, cambada de lazareto, desgraçado, filho de uma vaca. O que vocês fizeram para um clube como esse? Vocês não merecem falar que vocês são corintianos. Cambada de vagabundo, desgraçados. Esse é meu comentário antes do jogo aí.
E vão arrumar aqui, que de novo tá falhando aqui o microfone. Fala vocês aí. Tudo bom, craque? Boa noite pra você, pra todo mundo ligado nos Donos da Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Um dia histórico mais uma vez, o Corinthians completando 115 anos, quando a instituição ela é celebrada, mas na realidade, como você bem disse nesse seu discurso inicial, é uma instituição que é maltratada há muito tempo, não fosse o carinho de seu torcedor e se não fossem tantos torcedores, talvez nem existisse Não, se não mais. fosse a torcida, o Corinthians já tava na terceira divisão há um bom tempo. Não existiria mais. Olha, o que vocês fizeram com o Léo Príncipe? Vocês trouxeram um cara e ele veio pra fazer teste. Ele ficou 5 anos no Corinthians. Mas passa batido, né? Por que passa batido? Porque vocês da imprensa, vocês só sabem falar daquele dia. Dos donos da bola, não, irmão. É todo dia matéria em relação a isso. E aí eu fico chato, porque o corintiano muitas vezes fica bravo comigo. Porque eu falo isso. O que vocês fizeram com o Nilmar? Com o Luizão? Com o Ralf, com o Cássio, com o Ronaldo Giovanelli, o que vocês fizeram com ele, com o Marcelinho Carioca, comigo, com o Sócrates, com o Rivelino, mas vocês não fazem com o Memphis, né? Que ganha 6 milhões e vocês, torcedores, paga pau de Memphis, cambada de otário, porque o cara é holandês, que o cara não sei... Olha o que ele jogou ontem, cara. Ele andou em campo, porra. Ele não tava nem aí com o jogo, irmão. Mas pergunta se o Guinegão não correu 200 minutos. Foi bem por aí mesmo, craque. Um resultado que pro Corinthians acabou ficando de bom tamanho, até porque o Palmeiras foi quem teve mais oportunidades de gol e uma rodada também cujos outros resultados acabaram sendo, de certa forma, negativos pro Corinthians. O Grêmio arrancando pontos do Flamengo no Maracanã, o Vasco vencendo seu compromisso, Vitória vencendo seu jogo contra o Atlético, então aumenta um pouco a preocupação do Corinthians com o Campeonato Brasileiro, mesmo indo bem na Copa do Brasil, mesmo estando com passos largos rumo à semifinal da competição. Uma rodada que deixa alguma preocupação visando o Campeonato Brasileiro e com lesões, com outros motivos para se preocupar. O Ranieri deixou o campo acusando uma dor muscular na coxa. Lógico que ele vai deixar, porque ele tem que correr pro Memphis, pô. O Garro tem que correr pro Memphis. O Guinegão tem que... Sabe o que vai acontecer? Ó, presta atenção, você que é um baita do repórter. É nóis. Não, mas é verdade, você é um cara profissional muito bom. Eu ia falar foda, mas não pode falar foda. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe o que vai acontecer em dezembro? Ó, você marca, guarda aí vocês aí, que fica pegando aí do YouTube aí, Rádio Bandeirantes aí, vocês pegam tudo que eu faço, vocês só pegam o que eu meto o pau, coisa boa você também não pega. E pega o que vocês quiserem também. Vai vender o Breno Bidon, Guinegão, se tiver uma proposta, não aguenta, Pedro Choca não aguenta, Rian não aguenta, vai vender esses moleques todos, porque não tem dinheiro pra pagar o Memphis no final do ano. Sim. Não vai ter dinheiro pra pagar o Garro, não vai ter dinheiro pra pagar o José Martínez, não vai ter dinheiro pra pagar o Carrilho. E aí eu vou ter que vender esses meninos. E vai enfiar eles no saco. Sabe por quê? Porque a incompetência é tão grande, mas é tão grande, que olha só o que aconteceu em relação ao Pedro, que o Corinthians podia ter 70 milhões. Quem que teve 70 milhões? Quem que ganhou 70 milhões com 30%? Quem que vendeu? Quem que fez a negociação? Quem que fez a parada toda? Mas ninguém fala, né? Aí de dentro, né? Exatamente, craque. Essa situação do Pedro tomou conta do noticiário do Corinthians ontem. Muito porque pegou até a diretoria de surpresa, né? O clube contava com 10 milhões de euros. Já sabia, irmão. No percentual do Pedro. Para! Sabe o que acontece? Deixa eu te explicar uma coisa pra você que é mais jovem e eu que sou mais velho. E a gente vai achando que... Olha, nós vamos ter 70 milhões. Vamos lá. Você acha que ninguém sabia dos cartões corporativos? Sabia. O Corinthians que paga, porra. Não é verdade, Luiz? Alguém mais tem que dar explicação. Lógico! Você acha que as pessoas não sabiam do Jusilei? Você acha que as pessoas não sabiam do Ramiro? Você acha que as pessoas não sabiam da Tausa? Você acha que as pessoas não sabiam de tudo que o Corinthians entra de dinheiro e que sai e tudo das ações trabalhistas? Você acha que os advogados ou os mesmos financeiros não sabiam de tudo que aconteceu? Você acha que na hora da negociação, quando fez com o Zenit, os caras não sabiam que tinha? Meu irmão, quando você faz uma negociação como essa, que você tem 30%, aí você passa, alguém tem que assinar a transferência, pô.
Lógico. E o Augusto Melo foi quem assinou. Então, cara... Foi perguntado. Mas então, se o Augusto Melo assinou, alguém deu aval pra ele assinar. Tá lá dentro. Passa pelos departamentos. Passa pelos departamentos. E se as pessoas... Como que... Ah, mas ninguém sabe. Quem sabe? Não sabia o cacete. Todo mundo sabia. Mas o que que fez? Olha. Aí o que que eles fizeram? Olha a jogada. Olha, o Corinthians tem 70 milhões. Nossa, que legal. Vai dar pra pagar 3 folhas, não sei o quê. Mas eles já sabiam que depois de 2 dias alguém ia vazar. Ó, não tem não, viu? Porque já vendeu os 30%. Os 30% já foi vendido. Que era do Fernando Garcia, não é? Isso. Tá. A Elenco Esporte. Então você acha que o Andrés não sabia, que o Duílio não sabia, que o Paulo Augusto não Garcia. sabia, que todo mundo sabia. O Paulo Garcia, que é irmão do Fernando Garcia, conselheiro Mas vitalício. você acha do que Corinthians. ninguém sabia disso? É. Aí os caras veem, olha, não é bem assim, porque já vendeu. Por exemplo, tá todo mundo perguntando se vendeu os 10% do Murilo. Não vendeu. Não vendeu, mas sabe o que tá acontecendo? Os caras estão que nem urubu em carniça pra comprar. Porque sabe que o Corinthians tá morto de dinheiro. E ele vai ser vendido em setembro. Aqui, ó, guarda isso aí pra todo mundo. Se vocês venderem... Eu vou até gravar aqui, cara, que eu tô ficando louco, cara. Eu tô ficando louco, esse cara... Ó, se vocês venderem o Murilo... Como que chama o time? Nottingham Forest. Se vocês venderem o Murilo agora, vocês vão dando um tiro no pé, porque esse menino vai ser vendido por mais de 80 milhões, 100 milhões de euros em setembro, em outubro. Você sabe pra onde ele vai, não? Eu sei, mas não vou falar. Então é o seguinte, se vocês venderem ele agora, que os caras vão vir pra cima de vocês e já estão em cima do Corinthians pra comprar esses 10%, pá, 2 milhões de euros, 3 milhões de euros. Não faça isso, porque se vocês fizerem, quando chegar em setembro, aí vocês vão ver o que eu vou falar de vocês. Tá certinho, e essa grana do Murilo seria até mais significativa que a do Pedro, né? Porque o Corinthians ele tem 10% e ainda tem 2,5% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então dá 12,5%. Esse valor que você falou, 80 milhões de libras, seria? Isso! 80 milhões de libras daria 12 milhões de libras pro Corinthians. A libra tá 7, mais ou menos por aí? Quase 7. Então, 84 milhões. como que chama o cara lá, que é um grego, não é um grego? Marinax. Marinax, sabe o que ele tá fazendo no Corinthians agora? Ah. Ele tá conversando com os caras pra comprar esses 10%. Vamos supor que ele dê 4 milhões de euros. É metade, menos da metade que ele vai ter que dar quando ele for vendido em setembro. Por que você acha que os caras estão querendo contratar 10% do Murilo num momento como esse? Porque ele já tá sendo vendido em setembro por 80 milhões, porra. E se o E Corinthians... quem tá falando isso sou eu que tô falando. Como no furo... Você viu pra que eu falei agora aqui, pô? Você é testemunha de com quem eu conversei. E não pode falar que eu conversei. E a parada tá acontecendo isso. Você acha justo isso com o Corinthians? O Corinthians perder quase 7 milhões de euros pra vender agora o jogador? Que o Osmar Stabile que não venda ele. Os 10%. Se os caras não aprenderam com o erro do Pedro, com o erro do Robert Renan e venderem de novo do Murilo, que vale mais que os dois, né? Não, alguém sabe o que aconteceu na negociação do Duílio em relação ao Roberto? Alguém tem fio por fio? Fio de cabelo? Nunca foi bem explicado. Alguém Nunca sabe? foi. Nunca foi. Vamos lá, Luiz Fabiano. Só... Vamos chegar bota em todo mundo. Vamos descer o cacete em todo mundo. E dane-se todo mundo. Ninguém se salva, ninguém se salva. E o Corinthians ele tem urgência por dinheiro no caixa, porque ele tem situações urgentes a resolver. A do Félix Torres, o Corinthians já jogou a toalha nessa janela. Já falou, ó, não vamos contratar ninguém porque a gente não vai conseguir derrubar o transferban. A grana do Pedro, que seriam 70 milhões, seria suficiente pra você pagar 2 transferbans. O Corinthians não vai conseguir. Mas teria 70 milhões. Exato, exatamente. Teria e não teve porque outros dirigentes foram incompetentes quanto à gestão desse dinheiro. A do Murilo seria extremamente importante pra vocês resolver a situação do transferban. Mas não é muito pequeno para um time tão grande quanto o Corinthians Muito. depender só dos 5% da base e também de 10% para pagar um erro que foi feito pelo Augusto, pagar um erro que foi feito pelo Andrés, pagar um erro que foi feito pelo Duílio. E toda vez que eu tenho 70 milhões que eu poderia usar para contratar o Pedro, por exemplo, não é verdade? Sim. Não, eu tenho que pagar os erros dos outros. Que é bizarro. Esses 30% que o Corinthians poderia receber seriam por competência do Zenit, que conseguiu vender por bastante dinheiro para a Arábia. Os 30% seriam mais caros do que os 50% que o Corinthians vendeu lá atrás. Isso aí. Por que o Corinthians já não vendeu por um valor significativo? Foram 9 milhões de euros para tirar o Pedro do Corinthians. É menos do que 30% Não, mas do passe. usou o dinheiro para pagar o quê? O Rojas. Não foi? Pra pagar o transferban da época e o inscrever Rojas. o Rojas. E o transferban, porque quem contratou o Rojas? Do William Monteiro E Alves. quanto que ele pagou do Rojas?
ele veio de graça, mas com um contrato caríssimo. 40 mais de 1 milhões. milhão por mês. 40 milhões é o período entre março de 24 até o final de 27. Aí eu vou te lembrar, então, pra você que tá ligado aqui no aniversário do Corinthians, olha o que essas pessoas fizeram. Aí o Rojas, com o Rubão e com o Augusto, fizeram um acordo com ele. Ó, é o seguinte, nós estamos te devendo 6, vamos te pagar 6 parcelas de 1 milhão. E se nessa parada, se a gente atrasar... Se atrasar um dia. Atrasar um dia, sabe o que fez? Aí quando o Duílio contratou o Mano e aí botou a multa de 11 milhões e 800 mil reais, o que aconteceu? Quando o Augusto mandou ele embora, teve que pagar o Mano, não foi? Então, de vez de pagar 1 milhão que era do Rojas, pagou a multa do Mano. Aí o que aconteceu? Perdeu 40 milhões o Corinthians por causa disso. E ninguém vai preso, ninguém é responsável na parte administrativa. Isso é um absurdo, irmão! Então é isso aí, Fel. Notícia boa no começo do vídeo aí. Duílio, Andrés e Augusto Melo afastados. E eles podem ficar até 10 anos afastados aí. Mano, que notícia boa nesse final de noite aí. Mas compensação, o restante é só notícia ruim, é só bomba, é só... Mano, é só BO no Corinthians, cara. Eu nunca vi um clube pra ter tanto BO assim, cara. Dificilmente a gente tem uma notícia boa, né? Quando vem uma notícia boa, já é abafada por várias notícias ruins. Mas isso aí, cara. Pra quem torce pra clube grande, que nem o Corinthians, as coisas acontecem. Infelizmente, eu espero que... Infelizmente, eu espero não, né? Felizmente, eu espero que um dia acabe isso daí. Um dia a gente possa ter um clube mais organizado. Claro que não na mão desses caras que estão aí, né? Porque eu não confio em ninguém, cara. Stabile, Fabinho Soldado, eu não confio nos caras que estavam lá. Rubão, esses caras aí já deveriam estar fora do Corinthians há muito tempo. Alguns deles até presos já, né, cara? Vamos ver o que vai dar nesse negócio aí agora do Andrés, do Willian, que vai ser investigado a fundo, mano. A fundo. Bem no dia do aniversário do Timão, nos 115 anos. O Ministério Público solta essa notícia aí, né? Pra alegar um pouquinho a semana do corintiano aí, ver esses caras. Mas assim, cara, mesmo o Andrés afastado, vou ser bem sincero, hein? Do jeito que esse cara é um pilantra safado, ele vai continuar mandando ali dentro ali. Ele tem bastante parceiros dentro do clube. Ele vai continuar mandando de longe. Eu tenho certeza disso, cara. Não sei se vai mudar muita coisa, não, hein? Não sei. Mano, até esses dias atrás aí, meses atrás, o Andrés estava negociando um contrato com a Globo, cara. Corinthians e Globo, Corinthians e Nike. Cara, inacreditável isso daí. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.